Olá, cinéfilos, eu sou o Guto Gomidi. Eu sou a Sheila Bratti. E esse é o De Olho no Oscar. Hoje nós vamos falar sobre Ponte dos Espiões, filme do Steven Spielberg, indicado a 6 Oscars. As indicações são melhor filme, melhor ator coadjuvante para o Mark Rylance e melhor desenho de produção, que é a mesma categoria que antigamente era chamada de direção de arte. Melhor trilha sonora, melhor mixagem de som e também melhor roteiro original. O filme é baseado em uma história real ambientada durante a Guerra Fria. Ponte dos Espiões é basicamente composto por 2 blocos narrativos. Na primeira parte é um drama de tribunal. Something important has come up. We've got a Soviet spy. We want you to defend him. I'm an insurance lawyer. I haven't done criminal work in years. Have you represented many accused spies? This will be a first for the both of us. You should be careful. Na segunda é um filme de espionagem. They got our spy pilot or the head full of classified information. We've got their guy. We want you to negotiate the swap so it's not governments talking. You could prevent a full thermonuclear exchange with the Soviet Union. We need this to be an exchange. Um aviso, esse vídeo tá cheinho de spoilers. Vamos finalmente. Gostou do filme? Eu acho que ele é um filme bem feito. É a cara do Spielberg, né? Mesmo que a gente não veja lá no crédito o nome dele, a gente sabe que o filme é dele. E Spielberg e Tom Hanks é uma dupla que sempre dá certo, a gente sabe disso também, é sucesso, sempre. Eu acho que ele é um filme que se beneficiou muito da revisão dos irmãos Coen. Originalmente o roteiro era do Matt Charman, mas o Steven Spielberg não estava satisfeito com o resultado. E aí ele pediu para os irmãos Coen fazerem uma revisão do roteiro. Curiosidades do Oscar. Quando os irmãos Coen estavam fazendo Bravura Indômita, eles precisavam de um apoio, né, para a produção. E eles chamaram o Spielberg para produzir o filme. O Spielberg disse, eu produzo esse filme, mas vocês vão ficar me devendo uma. Futuramente eu vou precisar de alguém para fazer um roteiro, para me ajudar com o roteiro, e daí eu vou chamar vocês. Vocês topam? Eles disseram, não, a gente topa. E aí ficou em suspenso aí essa dívida a ser paga. O Spielberg estava com esse roteiro na mão, só que ele achava que o roteiro ainda não funcionava muito bem. Então ele chamou os irmãos Coen, vocês dão uma revisada, dão uma ajeitada, ver se consegue fazer funcionar melhor isso aí. E isso é visível no resultado final. Quando subiram os créditos no final do filme e eu vi o nome deles, eu disse, tá explicado. Uma coisa que me incomodou um pouco é que eu acho que o ritmo na segunda metade me parece que não funciona tão bem quanto na primeira metade do filme. A impressão que eu tenho é que eles quiseram dar uma acelerada, assim, tinha pouco tempo para contar toda a história que eles gostariam de contar. E aí eu acho que seria uma vantagem muito maior se o filme fosse uma minissérie, talvez, em 2 ou 3 capítulos, do que um filme só de 2 horas e pouquinho. Quem brilha mesmo na história é o Mark Rylance como o espião russo. É uma sacada genial do roteiro de fazer o tempo inteiro a gente simpatizar com ele. É uma figura que é diferente do que a gente imaginaria. Ele é um espião, ele é malvado, ele é o inimigo dos Estados Unidos. E o filme não faz isso, né? O Tom Hanks não vê ele dessa maneira e a gente também não vê ele dessa maneira no filme, né? O ator tá brilhante, assim. Sim. E em alguns momentos a gente até pode lembrar, ele é espião, mas é um personagem tão carismático, meio canastrão, que a gente torce por ele o tempo todo. E acho que o que é mais legal na atuação do Mark Rylance é que é contido. Não é aquela coisa explosiva, né? Ele é um personagem contido e tem muito de expressão corporal, da fala. Mas é uma boa atuação. Vamos ver. Eu particularmente gosto muito dessa fase do Spielberg político, que ele vem desenvolvendo nos últimos anos. Por exemplo, Lincoln, Munique. Eu gosto muito da Ponte dos Espiões, porque ele é aquele típico filme que o sistema americano está todo errado, que a justiça não está fazendo a sua parte, que até o povo está do lado errado na história,
E aí surge uma pessoa, aquele herói, que vai representar o espírito do verdadeiro americano. Isso é clichê, mas ainda é lindo de se ver. Eu acho ele um filme bem idealista. Vai aparecer aquele cara que é o herói e que as pessoas não entendem o que ele está fazendo, como no filme as pessoas não entendem o que o Tom Hanks está fazendo e chegam a ser agressivas com ele, o personagem dele. Não com o Tom Hanks, não, ninguém é o bateu Tom no Tom Hanks, Hanks. gente. As pessoas chegam a ser agressivas com o personagem dele. E aí depois vai ter o contrário também, ele vai virar uma espécie de herói, já que ele foi dos caras que ajudou a resgatar um dos nossos soldados, que olha só que maravilha, ele estava lá servindo. Por outro lado, tem de certa forma essa reflexão, né? O Tom Hanks aponta para isso. Se os norte-americanos, estão lá fazendo a mesma coisa que esse russo está fazendo aqui, por que é diferente? Não é a mesma coisa? Então o tratamento que a gente der para esse russo aqui não vai ser o mesmo tratamento que o americano vai receber lá? Ah, mas não pode, nós somos americanos, a gente é diferente, né? Pior que é algo óbvio, né? Se você está numa guerra, os dois lados, e você age com o seu inimigo de um lado, você já está abrindo precedente para que faça a mesma coisa com o seu. Sim, a estupidez da guerra, isso aparece ali no filme também, né, de certa forma, assim, esses absurdos, essas coisas bizarras que acontecem durante uma época de guerra. E acho que mais do que a cena que todo mundo já comentou, que é clichê, das pessoas tentando escapar, fugindo pelo muro de Berlim, é muito mais interessante para mim ver no filme a cena em que eles estão mostrando os vídeos dos bombardeios atômicos na escola e as crianças começam a chorar. E aí, em consequência disso, o filho do personagem do Tom Hanks começa a estocar a água dentro da banheira e dentro das pias. Por quê? Aquilo ali é aquele desespero de guerra, aquele clima tenso. Então, essas sequências me parecem mais interessantes do que aquela cena clichê do pessoal tentando fugir pelo muro de Berlim e sendo baleado. A gente já viu isso em outros lugares e de certa forma retoma até A Lista de Schindler, que é um outro filme de guerra premiadíssimo do Steven Spielberg, né? E sabe o que é o pior? É que funciona esse clichê. Eu fiquei emocionado, principalmente depois, quando ele vê nos Estados Unidos crianças pulando o muro e ele lembra, né, dessa cena. Funciona! Acho que ele não precisava ter recorrido a isso, né? As outras maneiras que eles vinham desenvolvendo até então, já acho que seriam suficientes. E seria isso da direção do Spielberg ou do roteiro mesmo? Eu tenho a impressão de que os irmãos Coen não escreveriam uma cena assim. Talvez eles tenham tentado consertar um roteiro que já estava puxando para esse lado, tentaram segurar um pouco, e aí o Spielberg, sendo o diretor poderosão que ele tem palavra maior do que todo o resto do pessoal, né? Então... eu sinto que é muito Spielberg aquilo, É né? a cara pra dele, né? manipular sua emoção, te fazer comprar aquela ideia. Mas vamos ao mais importante. Quantos Oscars Ponte dos Espiões leva? And the Oscar goes to... Não sei se vai levar algum. Eu tô na torcida pro Mark Rylance com o Oscar de ator coadjuvante. Realmente eu gostaria que ele ganhasse, porque eu acho que ele é o brilho do filme. Mas tem outros competidores bem fortes ali junto, né? Nas categorias técnicas ele enfrenta O Regresso e Mad Max. Então eu acho que também não leva ali. E melhor filme... Nossa nota pessoal, então, de 0 a 5 estatuetas. Quantas você acha que Ponte dos Espiões merece? Eu acho que eu daria 3,5. Porque eu acho ele um filme bom. Eu acho que tem algumas coisas muito interessantes. A direção do Spielberg tá muito boa, como sempre. Spielberg, né? Selo de qualidade. A atuação do Mark Rylance, de novo, acho que tá fenomenal. O Tom Hanks está sempre muito bem. Mas tem alguns pontos ali no roteiro, como eu disse antes, essa questão do filme deixar alguns aspectos um pouco mais não tão bem trabalhados quanto outros, talvez por uma questão de tempo, que não coube tudo ali. Acho que ele poderia se resolver um pouco melhor, talvez se ele fosse um filme um pouco mais longo, ou se ele fosse até mesmo uma minissérie. Então, por conta disso, 3,5. Eu dou 4 estatuetas, porque eu prefiro um filme quadradinho, que não ouse em nada, mas que seja bem feito, que tenha uma câmera, uma fotografia,
uma boa direção, uma edição, a edição dele é quase invisível. Então, tendo essas coisas bem feitas, isso torna um filme bom. Ele não inova em nada, mas ele é um bom filme, então 4 estatuetas. Então é isso. Se gostou, dê joinha no vídeo, comente aqui embaixo. Compartilhe no Facebook, manda pros amigos. Vai lá no Twitter também, tem conta agora no Twitter. Fique de olho no Oscar e até a próxima. Olá, cinéfilos. Eu sou o Guto Gomidi. Agora sou eu! Na segunda do... Eu vou conseguir! Eu vou! Não nasci pra isso! Não nasci pra isso! Eu sou roteirista, sinto minha mesmo. gente! Sou roteirista. E aí aparece uma música. Agora eu pego os rachis e vou Daniel San. Acabou! Ai, será que a gente vai conseguir salvar disso?